A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Boa tarde, mais um dia para a honra e glória do nosso Deus. Hoje o devocional vai ser em 1 Reis, capítulo 8, a partir do versículo 22, que é a oração que Salomão faz a Deus quando conclui a obra do templo. Eu vou estar lendo alguns pedaços, eu vou pular algumas partes. Se você puder ler a oração toda, eu recomendo, porque assim é uma oração linda e você vê que ele foi guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque quando ele clama, né, para que Deus ouça a ele, para que Deus ouça a súplica do povo quando orarem ali naquele lugar, né? E ele vai falando tudo o que eu vou chegar lá. Vamos seguir aqui. E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, versículo 22, em frente de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus, e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem debaixo na terra, que guardas o conserto e a beneficência de teus servos que andam de todo o seu coração diante de ti, que cumpriste com teu servo Davi, o meu pai, o que lhe disseras, porque com a tua boca o disseste, e com a tua mão o cumpriste, como neste dia se vê. Oi, filha. Salomão, ele engrandece, nossa, embolou a língua, engrandece ao Senhor por ter cumprido a palavra dele, né? Que disse a Davi que o filho dele construiria, não Davi construiria o templo, mas o filho dele concluiria, né? Construiria o templo. E Salomão está agradecendo a Deus por isso, por ter tido a oportunidade de construir e de concluir. E ele dá honra a Deus. E ele fala, olha, porque tu com a tua boca disseste e com a tua mão o cumpriste. Viu? Até ele tá falando ali, olha, a obra que foi feita não foi minha. Tá, eu tive a honra de estar aqui, mas o Senhor cumpriu. O Senhor cumpriu com a tua mão. Aí ele fala, como neste dia se vê. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, dizendo, não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, somente que teus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim, como tu andastes diante de mim. Aqui Salomão, ele fala, Senhor, assim como o Senhor cumpriu a tua palavra, né, e falou com teu servo Davi, meu pai, né, cumpra a palavra de não faltar sucessor, ele ora isso, cumpra a tua palavra de não faltar sucessor, que se assente no trono de Israel, somente que teus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de Deus. E Deus fala, né, que não faltaria sucessor, mas que era necessário que guardassem o caminho deles, para andar nos caminhos do Senhor, andar com Deus, andar com Ele, diante dele. Agora também, ó Deus de Israel, cumpre-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, o meu pai. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Aqui ele está se perguntando na oração. Eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Aqui ele fala, olha, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, né? Nem os céus dos céus podem conter a tua presença. Como você poderia habitar aqui nessa casa que eu tenho edificado? Mas ele fala logo em seguida no 28, volve-te, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que teu servo hoje faz diante de ti. Para que os teus olhos, noite e dia, estejam abertos sobre esta casa. Ele fala, olha, o Senhor não pode, né, morar aqui, mas volve-te, pois, olha para cá, ouça o nosso clamor feito aqui,
né? Noite e dia, que seus olhos estejam abertos para esta casa, sobre este lugar. E ele fala assim, ao qual tu dissestes, ao qual o Senhor, o próprio Deus falou, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. O próprio Deus falou isso, que o nome dele estaria ali, para ouvir a oração que fosse feita naquele templo, naquele lugar. Esse foi o primeiro templo, né? Foi construído o segundo templo e também foi destruído a construção do segundo templo logo depois que acaba, né? Depois, o Jesus, quando ele passou o período aqui na Terra, ele estava no segundo templo, né? Era a edificação do segundo templo. Foi Neemias, se eu não me engano, que ajudou na construção do segundo templo. Enfim, quando Jesus, né, foi o primeiro templo, aí o povo pecou e aí, né, o Senhor perdoou porque eles se arrependeram e eles clamaram ao Senhor, se arrependeram. O Senhor fez a promessa de trazê-los de volta para a terra. Eles voltaram, eles puderam edificar no tempo que Deus tinha determinado o segundo templo, no mesmo lugar ali, né, nas ruínas. E aí, quando foi edificado, um tempo depois, passou o tempo, Jesus veio ao mundo, nasceu e cresceu e se desenvolveu e fez milagres e habitou e visitava aquele templo, né? Ele aprendia ali com os sábios e ele ensinava também, ele falava das coisas de Deus. Tamanha era a sabedoria dele que até os sábios daquela época se questionavam de onde vinha aquela sabedoria. E Jesus, ele fala num dia que ele, né, se revolta com o que estava acontecendo no templo, que estavam fazendo da casa do pai dele, de Deus, de casa de vendas, né, de vendas, e ele lança fora toda aqueles animais, né, que empurra as mesas de câmbio, as coisas que estavam vendendo, e enfim, faz um chicote, enfim, ele faz toda aquela... ele se... Qual é a palavra? Ele se indignou com o que estavam fazendo da casa de Deus. O zelo do próprio Jesus com a casa do Pai era muito grande. E aí ele faz isso. E nesse dia ele fala, olha, derrubareis esse templo, né? E derrubareis esse templo e em 3 dias o edificareis de novo. E aí eles perguntam, como pode? A gente levou não sei quantos anos, 40 e poucos anos, para construir esse templo. E você diz que vai reconstruí-lo em 3 dias. Mas o Senhor estava falando do templo do seu corpo, o seu próprio corpo, né? Que matariam, ele daria a própria vida, que ele entregaria a vida dele. E aí tirariam, né? Botariam ele na cruz. E aí derrubariam aquele templo, que era o templo, o corpo, o próprio Jesus. E em 3 dias ele edificaria de novo, né? Ele ressuscitaria no 3º dia. E aí, a partir dessa ressuscitação, por que eu falei isso tudo? Para dizer que a partir dessa ressuscitação, em que Jesus, ele volta à vida, ele passa mais um tempo ali na terra ensinando e testemunhando que ele voltou, né, para que a palavra dele se confirmasse, que ele voltaria, que ele ressuscitaria. E aí quando ele fala, vou para o Pai, né, e é necessário que eu vá para que venha quem vem após mim, que é o Espírito Santo de Deus. Quando ele envia, o Pai envia o Espírito Santo de Deus, nós passamos a ser a morada do Espírito Santo. Nós passamos a ser o templo do Senhor. E quando oramos, assim como Salomão orou naquele templo e clamou e pediu, Senhor, atenta os teus ouvidos quando clamarmos aqui nesse templo. O Senhor Jesus, hoje somos templo dele, do Pai. Ele, o próprio Deus, o Pai e Jesus habita em nós com o Espírito Santo de Deus. Que ele fala que todo aquele que está nele está no Pai, né? E o Pai nele. E estamos todos juntos, somos um só corpo. Não só um só corpo como igreja, mas um só corpo com Deus. E quando clamamos a Ele, né, nesse templo que o Senhor... Por isso que temos que ter zelo com o templo que o Senhor nos deu, essa carne. A gente tem que ter zelo com ela.
cuidar dela, né? Nos alimentar corretamente. Eu já negligenciei muito o meu corpo, a minha carne. Hoje eu quero fazer diferente. Faça diferente também. O Senhor deu esse templo para o seu espírito e a sua alma e o próprio Espírito de Deus habitar em ti. Zele, cuide do templo do Senhor. Não faça, câmbio, não faça pouco do que Deus te deu, que foi o teu próprio corpo, para orar a Ele, para adorar a Ele. E se você, na tua casa, onde você estiver, mas você está no teu corpo, você ora a Deus, em tempo e fora de tempo, em qualquer tempo, você clama ao Senhor e Ele te ouvirá. Assim como Ele prometeu ouvir a Salomão, assim como Ele prometeu ouvir ao povo dele que clamasse e se arrependesse e se voltasse, se convertesse dos seus maus caminhos, Ele ouviria, Ele restauraria e Ele traria de volta para si. Porque Ele fala aqui, no versículo 51, Salomão fala: porque são o teu povo e a tua herança que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro, Aqui ele está falando do tempo de escravidão, que o povo de Israel era o povo de Deus, herança do Senhor, que tiraste da terra do Egito. Nós, os gentios, os estrangeiros, aqueles que não fazem parte do povo de Israel, também somos herança do Senhor, porque fomos resgatados por nosso Senhor Jesus da escravidão do pecado. E o nosso Senhor Jesus tem nos chamado hoje, e nós somos por herança também descendência de Abraão, porque o Senhor na palavra dele diz que ele pode até mesmo transformar a pedra em descendência de Abraão. Todo aquele que crer no Senhor Jesus, aceita Ele como Senhor e Salvador da sua vida, passa também a fazer parte dessa herança que foi, dada ao povo, aos descendentes de Abraão. Porque também, por causa de Jesus, nos tornamos descendência de Abraão. Aleluia, glória a Deus. Então, que você hoje saiba que você pode clamar ao Senhor e Ele te ouvirá. Então, clame a Deus. Se você está afastado dele, clame ao Senhor, se arrependa dos seus pecados, não se prenda na culpa, que vai te afastar de Deus, mas se arrependa. Converta o teu coração e se volte para Deus, porque Ele quer te receber de volta. E se você está na presença do Senhor, mantenha um momento de oração, Não só uma oração em quatro paredes, uma oração onde você estiver, no tempo que precisar ser feita a oração. Às vezes a gente está andando no meio da rua e o Espírito Santo de Deus nos conduz a orarmos a Ele. Então ore ao Senhor. Às vezes estamos passando no meio da rua, a gente só quer ir para casa e o Espírito Santo conduz você a orar por alguém. Não orar por você ali, mas parar e orar por alguém. E Ele te conduz a pessoa, a conversar, a ter um início de conversa, para chegar ao ponto: eu posso orar por você? Se o Senhor Jesus está te conduzindo a isso, faça, porque Ele te ouvirá dos altos céus. Assim como essa oração feita por Salomão, pedindo para que o Senhor ouvisse dos altos céus quando clamassem ali, naquele templo. O Senhor, Ele te ouve, porque hoje você é o templo do Espírito Santo de Deus. Se santifica nele, obedeça a voz dele, obedeça os caminhos do Senhor, porque os planos que Ele tem para você são maiores e melhores do que os seus, e Ele irá te ouvir. Então, seja para arrependimento, seja para cura, seja para transformação, seja para o que tiver que ser feito, que o Senhor conduza você
ao lugar de oração, a esse lugar que é santo, a esse lugar secreto, que não é um lugar secreto só entre quatro paredes, mas um lugar em que você, no seu pensamento ou abrindo a tua boca, pode estar nesse lugar secreto com Deus e ouvir Ele falar com você. E Ele te ouvirá dos altos céus e atenderá ao teu clamor ou te perdoará quando você se arrepender de todo o teu coração. E Ele quer estar nesse lugar de oração contigo. E Ele quer conversar com você. E Ele quer te falar de coisas que Ele tem planejado para ti. Ele quer te direcionar para esses planos dele. Mas para isso você tem que estar nesse lugar de oração. Precisamos, eu preciso também, precisamos estar nesse lugar de oração. Essa é a palavra para hoje. Eu agradeço a Deus por me dar a oportunidade mais um dia estar aqui contigo. Que o Senhor abençoe você, Ele te guarde e que você possa ansiar por estar neste lugar secreto com Ele, orando, e Ele ouvirá o teu clamor. Amém. Tchau.